Vamos gravando. Oh, meu Deus. Vamos lá. É que eu já tinha, pra quem tá vendo, já tinha começado até a falar. Vamos lá, já tinha começado. Olha lá. Psss. Falando pra vocês, eu tava falando aqui pro pessoal que tabela foi feita para ser consultada, não é para ser decorada. Entenderam? Não é para ser decorada. E tem professor que faz aluno decorar, no ensino médio, inclusive. Então não é para se fazer isso. Outra coisa, os cientistas, eles buscavam criar uma tabela. Vou contar umas historinhas aí antes de a gente falar. Eu vou falar alguns tipos de tabela aqui pra vocês. Eles buscavam organizar as informações dos elementos químicos. Informações do quê? Que desse uma certa regularidade em termos dessas propriedades. Você pegar a tabela de matemática, você vai ver tabela sobre áreas de figuras geométricas. Tu vai ter lá vários tipos de equações lá. Para que serve, existe aquela tabela? Porque a gente, se você é um professor de matemática e dá aula, tu lembras. Mas se sou eu que não fico falando toda hora de área, eu esqueço. Por isso que existe tabela, para você consultar e lembrar como que é uma tabela, sabe, uma área, sei lá, de uma elipse, qual que é a área de um triângulo isósceles e assim por, enfim. Beleza? A primeira tabela foi feita em 1817 por esse cidadão, esse chamado de Doberan. Esse Doberan foi a primeira tabela. Como que era a tabela? Era desse jeito. Ele juntava 3 elementos químicos, pegava a massa atômica deles e na verdade, ele somava e tirava a média, na verdade, dos extremos das massas, do número de massa, né, ou massa atômica, e a média era a massa atômica do elemento do meio. É chamado de tríade, ou seja, ele organizava a tabela em conjunto de 3 elementos. Ele juntava 3 elementos e ele percebeu que se ele pegasse os extremos e tirasse a média, o valor médio era de um elemento químico. É uma maneira, assim, você veja, está pintado aqui. Então aqui uma tríade aqui é lítio, sódio, potássio, cálcio, estronço e bário e assim por diante. Claro que no início, 1817, século XIX. Um início bom. Depois o João Cortois, ainda no século XIX, alguns anos depois, ele fez uma tabela também em termos de massa atômica. Mas ele fez uma forma de espiral e dava o nome das substâncias, nomes geológicos, mineralógicos. Cara, os nomes dos elementos químicos você não lembra muito. Você imagina você dar nomes geológicos. Quartzo. Quartzo é sílica, é um exemplo. Silício é uma organização do silício no espaço. Imagina você ficar dando nomes de elementos químicos que eles estão organizados no espaço de maneira. Não pegou isso. Ainda mais pegando uma forma de espiral, também não pegou. Depois veio o Newlands. Também colocou, mas veja bem, usou as massas atômicas, a ordenação das massas atômicas, mas ele organizou os elementos químicos. Ele já deu uma ideia um pouco diferente. Ele organizava os elementos químicos na forma de oitavas, ou seja, você contava 7 elementos. Ele organizou, tá? A tabela dele era o seguinte: ele colocava 7 elementos químicos, o oitavo tinha propriedade igual ao primeiro. Então ele organizava os elementos químicos numa forma, né, em função do número da massa atômica do elemento químico, e o oitavo tinha propriedade igual ao do primeiro. Então por isso que fala que é a oitava, porque eu não sou músico, tá? Mas tem gente que é músico aí. Se você colocar a oitava, dó, ré, mi, fá, sol, lá, si, se você contar, você chega no dó, volta de novo a propriedade. Só muda a tonalidade. Tá vendo? Obrigado, eu não manjo isso daí não. Mas claro que o elemento químico também, essa questão de tonalidade, também no elemento químico muda a tonalidade, mas ele passa a ter propriedades. Pode ser um pouquinho menor, um pouquinho maior, a depender de quando você está, mas a propriedade é idêntica. Reage com água, por exemplo. Ambos reagem, mas uma reage um pouquinho mais, outra vai reagir um pouquinho menos. Também não funcionou muito bem. Depois veio o Mayer, veio o século XIX. Ele foi uma tabela com 50 elementos, mas ele foi o primeiro a usar ou a colocar os elementos químicos
Ele colocou os elementos químicos, né, buscando estabelecer uma periodicidade em termos do quê? De volume molar, ponto de ebulição, dureza, em função da massa atômica. Massa atômica, novamente, ele usa a massa atômica, mas ele procurou, ou seja, ao organizar os elementos em termos de massa atômica, colocar os elementos que tinham propriedades semelhantes, em termos de volume molar, ponto de ebulição, dureza. Então veja, ele está procurando, através da massa atômica, organizar os elementos químicos em termos de propriedades químicas. Beleza? Tudo bem aí? Os outros não estavam aí, não era assim. Um colocava lá em função que o do meio era a média dos outros dois, o outro colocava eles numa sequência de número de massa atômica, porque o oitavo era próximo ao primeiro. Ele fez uma tabela com 50 elementos e juntou os elementos químicos em termos de massa atômica, mas juntou os elementos químicos em termos de propriedades que se assemelhavam. Em termos do quê? De volume molar, dureza e assim por diante. Beleza? Depois, ainda no século XIX, o Mendeleev, que é dito como o pai da tabela periódica, também no século XIX, fez uma tabela com 59 elementos. E por que ele é considerado o pai da tabela periódica? Porque Mendeleev, além de criar uma tabela periódica com quase 60 elementos, ele fez uma tabela propondo, fazendo previsões da descoberta de outros elementos. E previsões que foram, que surtiram efeito. Ou seja, ele falou que vai ter elemento químico com essa massa atômica, com essas propriedades. E realmente descobriram depois de anos. Por isso que ele é considerado o pai da tabela periódica. Porque ele fez, claro, ele usou a massa atômica, ele manteve essa questão da periodicidade da tabela periódica, em termos de propriedades, né, químicas, mas mais do que isso, ele fez previsões que foram atingidas ao longo dos anos. Beleza? Isso aqui é uma tabela, que vocês estão vendo, uma tabela em termos feita, né, proposta por Mendeleev. Você veja que tem uma série de pontos de interrogação que ele colocou e que foram encontrados depois. E uma coisa que eu preciso falar para vocês é o seguinte, antes de mostrar uma tabela periódica de hoje. A tabela periódica, ela não é organizada em função da massa atômica. Ela não é. Ela não é lá em... Pô, você tá de sacanagem. Mal comecei, já estão... Você viu, meu filho? Não estão deixando nem momento aí, tá? Deixa eu reconectar aqui. Voltou? Não. Boa noite, pode entrar. Estão vendo aí, né? Então, assim, as tabelas eram organizadas usando-se massa atômica. As tabelas de hoje, elas não possuem uma organização dos elementos químicos em função da massa atômica. Ela é colocada em função do número atômico. Número atômico, o que é número atômico? E se a prova fosse amanhã, hein? E se a prova... Lembra que eu falei no primeiro dia com vocês? Não deixem acumular as coisas. Tu vai sofrer. Tu vai sofrer. Pode comprar hipogloss. Pode comprar. Sabe o que é hipogloss? É passadura. Pode comprar. Vai, Dorflex. Vai assar. Entendeu? Porque vocês estão querendo sofrer. Eu tô falando, não sofram. Depois fica cabelo branco. Tem gente que... Você sabe que um dos maus da sociedade é a ansiedade. Sabia que do mal do século é a ansiedade. Tem gente que não dorme. Tem gente que fica só pensando nos problemas. O problema tá lá, você não vai resolver. Mas, não, a gente fica acordado pra resolver os problemas. Entendeu? Só não resolve. Aí, voltando aqui.
Então ele colocou a organização em função do número atômico. O número atômico significa o número de prótons. Entendeu? Número de prótons. A massa atômica não é o número de massa. Hoje a tabela periódica não é estabelecida em função do número de massa ou número atômico. É estabelecida em função da... Calma aí, que eu percebi que eu falei errado. Hoje a tabela periódica não é estabelecida em função da massa atômica, que é o número de massa. Hoje ela é estabelecida em função do número atômico, que é o número de prótons. Ah, é a mesma coisa. Não é a mesma coisa. Não é a mesma coisa. Eu estou mostrando um exemplo aqui, ó. Nem sempre o elemento químico que possui o maior número atômico vai ter também o maior número de massa ou maior massa atômica. Então veja, argônio e potássio, 18 ou 19, número atômico, número de prótons. Veja que potássio tem maior número de prótons do que o argônio, mas a massa atômica do potássio é menor. Estão percebendo ali? Mesma coisa o telúrio e o iodo. Perceba, o iodo tem número atômico maior do que o telúrio. Mas, calma aí, deixa eu colocar uma corzinha melhor para vocês verem aqui. Ó. O iodo tem um número atômico maior do que o telúrio. Mas a massa atômica dele é menor. Por isso que a tabela periódica organizada pela massa atômica não vai ser a mesma tabela organizada pelo número atômico. Beleza? Não tem como ser a mesma sequência. Então, fatalmente, a organização da tabela vai ser diferente. Tudo bem? Aqui eu estou mostrando para vocês uma tabela da IUPAC, que é a organização internacional que cuida da tabela periódica. Essa tabela é de 2018, mas o ano passado eu consultei ela, eu não consultei esse ano. Vocês podem até consultar, ela fica disponível lá para vocês puxarem a tabela periódica. Ela tem essa cara, eu vou falar um pouquinho por que tem essa parte aqui embaixo, né? Por que é essa parte aqui, o que são as colunas, enfim. Vou lembrar para aqueles que viram e aqueles que não viram vão aprender. Uma coisa importante, em 2019 foi feito o aniversário de 150 anos da tabela periódica. 150 anos. E 350 anos da descoberta do potássio. Percebam que tem muito tempo que esses elementos químicos, alguns elementos químicos foram descobertos. Então, para você ter uma ideia, aqui está uma sequência da descoberta dos elementos químicos. Isso aqui são... Você veja quantos anos, né? Você tem coisas antes de Cristo. Claro que você vai ter ouro, prata, cobre, que são os metais nobres, que não são gases nobres, estou falando metais nobres, né? Que não tem gente que gosta de ouro aqui? Meninas, vocês não gostam de ouro? Ouro 24, viu? Quando o namorado for 24 quilates, não 18. Você vê com 18 já fala, não, casar é 24 quilates. E ferro, e chumbo. Agora, você veja bem, olha só o tempo que demorou para sair desses metais que já eram descobertos antes de Cristo, para você ter descobertas de 5 outros elementos. Antes de Cristo até 1735. É muito tempo. É muito tempo. Ou seja, a evolução da ciência demorou muito até para se chegar a descobrir esses elementos. Quando a evolução começou, aí começou a surgir e pipocar os elementos químicos. Primeiro a questão dos elementos naturais, depois por causa das... A gente vai ver um pouco... Não, a gente não, o próximo semestre nós vamos ver eletroquímica, um pouquinho de eletroquímica, então através da eletroquímica se descobriu um monte de elemento químico. Depois surgiram as técnicas de separação. Veja que as técnicas de separação nós estamos já no século XIX, e no século XIX a gente está falando da tabela, não está 1800 bolinha. O meu bisavô nasceu em 1917. Não, desculpe. O meu avô nasceu em 1917. O meu bisavô nasceu no século XIX, 1800. E provavelmente o bisavô de vocês, muito provavelmente, se não nasceu, viveu, ou os pais, seus tataravôs, viveram no século XIX. Beleza? Século XIX, 1800 e bolinha. E depois, você tem compostos químicos que surgiram e foram descobertos por síntese. Então, tem elementos químicos que foram criados sinteticamente. Não são compostos naturais. E geralmente são elementos radioativos.
São elementos que sempre possuem núcleos instáveis, que emitem ou partículas alfa ou partículas gama. A gente também, isso aí no segundo semestre que se vê, fala um pouquinho de química nuclear. Beleza? Bem, falando um pouquinho de periodicidade. Olha só como são as coisas. Se você pegar a tabela periódica, pegar essa tabela periódica aqui, e você começar a colocar na sequência cada uma dessas linhas, e você colocar os elementos químicos um na frente do outro, ou seja, eu começar aqui no hidrogênio, depois eu coloco o hélio, aí eu vou colocando o lítio, o berílio, o boro, o carbono, e você vai colocando, você vai obter uma linha como essa. E existe uma questão de periodicidade que a gente já vai perceber, que na sequência nos elementos químicos vai ter uma situação em que você vai ter na sequência halogênio, halogênio, eu já vou falar para vocês o que é. São compostos derivados, por exemplo, de cloro, de iodo, de bromo. Então você vai ter esses halogênios seguidos por gás nobre. A gente vai ver o que são gás nobre. Primeiro, são gases, né? São substâncias altamente estáveis. Hélio, neônio, argônio. E depois, na sequência, o metal alcalino. Ah, e o que tem a ver isso, professor? Tem a ver o seguinte. É uma propriedade de periodicidades. Você vê que na sequência eu tenho uma bolinha. Ó, aqui não, porque eu começo com hidrogênio. Mas depois eu tenho um gás nobre e um metal alcalino. O que significa? Com exceção do hidrogênio que está aqui no início, os demais eu sempre vou ter, antes de um gás nobre, um halogênio, que é uma espécie altamente reativa, e depois do gás nobre, um metal que é extremamente reativo. É uma propriedade. Então, na tabela periódica, significa o seguinte: aqui são os gases nobres. Antes dos gases nobres, com exceção do hélio, aqui é o flúor, é o halogênio, ele é altamente reativo. E depois do gás nobre, aqui, por exemplo, o sódio, ele é extremamente reativo. Se eu pegar sódio metálico e colocar em água, eu tenho um vídeo disso, vou mostrar para vocês, ele vai explodir, ele vai pegar fogo. Porque ele reage com a água, libera hidrogênio com oxigênio, explode, pega fogo. Beleza? Porque hidrogênio com oxigênio vai reagir para formar o quê? Água. Esse aqui é o neônio. É gases nobres. É o qual é? Hidrogênio. Aqui se misturar com hidrogênio, ele pega... Oxigênio. Hidrogênio e oxigênio. Não. Foi clorado? Qual foi o outro? Coisa? Cloro? Não. É flúor. Flúor. Você falou que antes do hélio vem o flúor. Tá aqui. Após o hélio vem o... O flúor é porque aqui o hidrogênio, né? Não, antes do hélio vem o flúor, depois do hélio vem o outro que é o halogênio. E depois do hélio vem o lítio aqui, ó. Daqui, se eu for contar do hélio, é o lítio. Mas se eu olhar o neônio, Tá misturando com a água que dá essa reação. qualquer metal alcalino, essa coluna aqui, ó. Tirando hidrogênio. Isso aqui, ó. Lítio, sódio, potássio, qualquer um desse aqui reage com água, vai pegar fogo. E o flúor, o cloro, o bromo, são espécies muito reativas. Então, veja, essa coluna é uma coluna antes do gás nobre. E são altamente reativos. Não é o gás nobre. Falei, a coluna antes do gás nobre é aqui. Antes do gás nobre e depois da coluna, depois é aqui, ó. É porque ela está no início, mas se eu colocar na sequência, como está aqui, ó, vocês vão verificar aqui, porque é a sequência de número atômico. Estou falando, você consegue colocar na sequência de número atômico, logo depois do quadradinho, que o quadradinho é o gás nobre, você vai ter na sequência o metal alcalino, que é altamente reativo. Então eu teria isso é uma periodicidade. E antes tem um halogênio. Tudo bem aí? Bem, como que são, como que é estruturada uma tabela periódica? Ela é estruturada da seguinte maneira. Veja que eu acredito que vocês nunca viram uma tabela dessa maneira. Tabela periódica. Nunca. Perceba que uma tabela periódica como essa seria uma tabela periódica grande, né? Difícil, inclusive, de você manusear. Seria uma tabela grande. Mas essa é uma tabela periódica nos modos que deveria ser, vamos dizer assim. Perceba que a tabela periódica ela é formada por colunas e por linhas.
Primeira decoreba, mas que é uma decoreba fácil. As colunas são chamadas de famílias ou grupos, ou seja, os elementos químicos, em função dessa periodicidade, em função de você colocar os elementos químicos em grupos que possuem propriedades semelhantes. Eu acabei de falar para vocês. Os metais alcalinos são muito reativos, reagem com água. Coloque todos eles na mesma coluna, porque significa que são substâncias que têm a mesma propriedade. Beleza? Linhas. Então, colunas são chamadas de famílias ou grupos. São espécies e elementos químicos que possuem propriedades semelhantes. Colunas. E as linhas são chamadas de períodos. Essas linhas, esses períodos, têm o seu quê de existência, que eu vou falar para vocês, o que elas significam. Num primeiro momento, eu posso falar para vocês que elas indicam a camada de valência do elemento químico. O que é camada de valência? É a camada mais externa do átomo, aonde se dá as reações químicas nos elementos. Só um minutinho. Eles não querem. Ops. Eles não querem que eu dê aula hoje. Vocês não querem que eu dê aula, não? Não. Se eu descobrir que é algum aluno que está fazendo isso comigo, você sabe que tem uns alunos que conseguem fazer ligar tudo, né? Tem um negócio. Vamos lá. Vamos lá. Repete, por favor, essa parte da coluna. A coluna é chamada de grupo ou família. Tá tudo escrito aqui, daqui a pouco. Grupo e família. Você tem reunião de elementos químicos que têm propriedades semelhantes. A segunda coisa que eu falei são as linhas. As linhas são chamadas de período. Os períodos, eles estão associados à camada de valência do elemento químico. Camada de valência é a camada mais externa do átomo, onde acontecem as reações químicas. É onde os elétrons possuem mais energia. Então, é a camada mais externa do átomo. Onde vai acontecer ou a entrada ou a saída de elétrons. Geralmente são as camadas onde podem sofrer interações de elétrons com outros elementos químicos, formando ligações químicas. Veja bem o seguinte, uma outra organização que você tem. A tabela periódica ela é organizada também em grupos. O que são grupos ou famílias? As colunas. Elas são organizadas de grupos representativos e grupos principais. Os representativos e os principais, ou chamar de grupo A. Tá vendo que tem aqui uma letrinha aqui, ó? A. Oh, meu filho. Não tem condições assim, não. Não, é que ele tá... grupo. Se vocês, pelo amor de Deus, precisam dar aula. Não faz isso daí, não. Dá um tempo aí. Aí, veja. Esses grupos são, na verdade, separados como grupo A e B. Você tem esses grupos, são chamados de representativos, e tem os grupos de transição. Por que são chamados de grupos de transição? Porque percebam que os grupos representativos são aqueles das colunas que têm maior número de elementos químicos. Onde tem maior número de elementos... Olha lá para vocês verem aqui. O maior número de elementos químicos. Aqui são grupos de representativos, aqui são grupos representativos. Aqui, ó, que são aqueles que têm menos elementos químicos, são os grupos de transição. Os grupos de transição também recebem o nome de grupos B, são chamados também de subgrupos ou grupo B, e vocês vão encontrar uma letrinha aqui, ó, B ao lado, ou chamado letra A de grupo A ou representativos. Isso é uma forma de você representar uma tabela periódica, em termos de grupos. Tem uma razão também dele ser chamado, a gente vai ver um pouquinho mais para frente. Assim, por que é elementos de transição? Existe uma outra forma de se representar a tabela periódica sem falar sobre grupo A ou grupo B. Essa questão do grupo A ou grupo B que você acaba dividindo, né, isso daí num grupo de... É uma representação que é tradicional nos Estados Unidos. Enquanto
Aí o PACS, ela classifica as 18 famílias, tá? Ela numera família 1, 2, 3, 4, 5. Ela não fala em grupo A, grupo B. Então você vai poder ter tabela periódica encontrando que não vai estar escrito lá família 1, família 2, família 3, até a 18. Você vai ter lá família 1A, família 2A, família 3A e 4A. E você vai ter tabela que não vai estar escrito isso. Você vai ter tabela que vai ter escrito assim, família 1, família 2, família 3, beleza? Tudo bem? Bem. Nomes específicos de famílias. Oi. No caso, depois dos dois, colocou três só, depois nos que são representativos. Só são porque são elementos que são mais encontrados na natureza. E os elementos de transição, eles são elementos... O que caracteriza esses elementos de transição? São elementos cujos elétrons de valência eles estão em orbitais mais energéticos. Orbitais D de dado e orbitais F de faca. Beleza? Orbitais D de dado e orbitais F de faca. Nós vamos ver depois como fazer a distribuição eletrônica. Então a tabela periódica também vai mostrar isso para vocês. Eu já posso até falar para vocês. Aqui, nessa coluna aqui, que eu estou passando aqui, essas duas colunas, os elétrons de valência vão estar em orbitais S de sapo. E aqui, nesses elementos aqui representativos, em orbitais P de pato. Então a tabela periódica também vai te mostrar isso. Você vai ter grupos de elementos químicos cujos... Então você tem que saber, a hora que você olha a tabela periódica, aqui, esse grupo aqui, os elétrons de valência estão em orbitais P de pato. Aqui nos elementos de transição, ou é D ou é F. E aqui é S. Beleza? Professor, mas por que é assim? Ué, porque eles organizaram a tabela periódica. Na tabela periódica você tem uma organização de várias coisas. Pode ser organização em termos de orbitais, pode ser organização em termos de reatividade, como eu mostrei para vocês, pode ser uma organização que está relacionada também à propriedade de camada de valência. Eu falei para vocês que é o período. Beleza? Tem outras coisas, que eu já vou falar para vocês, em termos de raio atômico, tem outras coisas. Nomes das famílias. Nomes. Veja. Você não tem nomes especiais para muitas famílias. Você não tem. Você tem nomes especiais para essa família, que é a primeira, para essa que é a segunda, aí você pula, aí você vem aqui para essa 16 ou a família 6A, para essa 17 ou família 7A e para a família 18. Essa família aqui, ó, a primeira é chamada de metais alcalinos, que são extremamente reativos. Essa família aqui, que é a família dos alcalinos terrosos. Essa aqui, que é a família dos... Tá travado. Uhum. Momento. Então, eu estava falando para vocês... Cadê? Aqui. Então, eu estava falando para vocês o seguinte. Essa família aqui, a primeira, é uma família dos metais alcalinos, que são extremamente reativos. Essa aqui é a família dos metais alcalinos terrosos. Também são reativos, um pouco menos, mas também são reativos. Essa aqui, penúltima, são dos calcogênios. Essa família é a família do oxigênio. Mas não se chama oxigênio, dos calcogênios. Essa aqui é chamada dos halogênios. E essa aqui dos gases nobres. As demais não têm nomes particulares. Por exemplo, aqui, qual que é a família? É do nome do primeiro elemento. Família do escândio. Essa aqui do titânio, essa aqui do vanádio. Essa aqui do boro, essa aqui do carbono. Sempre do primeiro elemento. Qual que é a última família? Não entendi. Oi? Gases nobres. Tudo bem aí? Muito bem. Aqui, olha, essa tabela está mostrando para vocês.
Metais alcalinos terrosos, metais de transição, os lantanídeos, actinídeos fazem parte. Daqui a pouco a gente vai ver porque que ele sai. Na verdade, ele sai, gente, porque a tabela é muito grande, ficaria muito grande. Todos esses lantanídeos e actinídeos estão na família 3. Todos estão aqui na família 3. Aqui a família do boro, a família do carbono, a família do nitrogênio, aí você tem dos calcogênios, que é a família do oxigênio, que tem um nome especial, dos halogênios, que é a família do flúor, e dos gases nobres, que é a família que começa com hélio. Beleza? Não, ele é um excluído. Então, assim, esta família aqui, ó, dos lantanídeos e actinídeos, recebe esse nome por quê? Porque nesta família que veja, esse aqui, gente, ó, esses aqui, eles fazem parte do quê? Dessa família 3. Então, assim, esse grupo aqui, ó, de elementos químicos pertence a essa família 3. Onde o primeiro elemento aqui do período 6 é o lantanídeo, e o primeiro elemento aqui da família do período 7 do grupo 3 é chamado de actinídeo. Por isso que fala família dos lantanídeos e família dos actinídeos. Qual que é a característica dessa família? Os elétrons de valência deles encontram-se em orbitais F. Em orbitais F. O professor pode dizer que é mais fácil ele fazer uma ligação, ou vai depender sempre do autonomia para a ligação acabar? Depende de várias coisas, mas como os orbitais F são orbitais mais energéticos, vamos dizer assim que existe uma facilidade maior. Deixa eu ver aqui. Então, esses elementos químicos dos lantanídeos e actinídeos. Esses elementos químicos aqui, ó, eles possuem seus elétrons de valência e estão localizados em orbitais F de fato. Dos metais de transição que estão aqui nessa parte de cima, os elétrons de valência, eles encontram-se em orbitais D de dado. Beleza? Esses demais aqui, ó, tirando os gases nobres, tá? Tirando os gases nobres. Os elétrons de valência... Os gases nobres também, mas os gases nobres já vou falar a particularidade deles. Aqui, nos elementos químicos que estão aqui ao lado dos metais de transição, os elétrons de valência, os elétrons mais energéticos, vão estar nos orbitais P de pato, e aqui no 1 e 2 é S de sapo. Beleza? Essa é a forma que, em geral, que vocês vão encontrar na tabela periódica. Você tem um deslocamento desses elementos de transição interna. Ah, por que é transição interna? Porque eles estão dentro aqui da família 3. Todos eles têm propriedades semelhantes ao grupo 3. Beleza? Aqui você tem os elementos de transição externa. Eles estão em transição externa por quê? Porque eles estão externos, eles não estão dentro de um único cubinho, como tal os elementos do lantanídeo e actinídeo. E os elementos representativos já tinha mostrado para vocês, são os elementos que são mais encontrados aí fora da natureza, etc. Já falei para vocês, eu estou dando um exemplo aqui dos elementos de transição externa, são esses aqui, ó. Aqui é uma distribuição eletrônica, por exemplo, do cromo. Olha só, veja bem o seguinte. Cromo, vamos achar o cromo aqui, ó. Cromo. Tá vendo aqui o cromo? O cromo está igual ao período. Não, o período. Período é a linha. Que linha que ele está? 4. 4 significa a camada. Camada de valência, camada mais externa. Por exemplo, quando você olha na tabela periódica, o cromo, você já tem que saber qual que é a camada de valência dos elétrons de valência dele. Qual que é a camada de valência do cromo? 4. N igual a 4. Mas veja bem, e eu falei para vocês, os elétrons mais energéticos deles vão ser encontrados aonde? No orbital D, não foi? Então, olha a distribuição eletrônica dele. Ó. Os elétrons mais energéticos significa que estão na camada de valência.
Elétrons mais energéticos significa que estão um pouco mais distante do núcleo. Não significa que eles estão na camada mais externa. E isso é importante. O que está em vermelho, não, se tivesse uma reação química, não seria desse vermelho que o elétron sairia. A não ser que, vamos supor que para uma reação química, geração, por exemplo, de um cátion, porque no cátion você perde elétrons. Vamos supor que você perdesse 3 elétrons, a gente vai ver isso aqui mais para frente, mas eu já estou me adiantando. Vamos supor que você perdesse 3 elétrons. Vai sair os elétrons da camada de valência. Qual que é a camada de valência? Aonde está aqui o laser. Quantos elétrons eu tenho aí? Onde está sendo apontado? 2 elétrons. Mas eu estou falando, tem que sair 3. Tem que sair 3. Saiu 2, tem que sair mais 1. Concorda? Vai sair da onde? Sai da camada de valência, aí vai sair da onde? Do próximo mais externo. O próximo mais externo é a camada 3, da onde? Do orbital mais energético. Aí vai sair um elétron daqui. Não pode sair 2 daqui e depois 1 daqui, não. Beleza? Então, elétron mais energético significa ele pode estar localizado numa camada mais interna, mais energético significa que o elétron pode estar localizado numa região que seja mais distante do núcleo, que não significa que ele está numa camada 4. Beleza? Tudo bem aí? Mais energético significa que é a probabilidade dele ser encontrado numa região mais afastada do núcleo. Desculpe. O paládio. Vamos achar aqui o paládio. Onde que está o paládio? Isso aqui. Acho que é esse aqui. Deixa eu ver. É isso mesmo. Isso aqui. Paládio. Qual que é a camada de valência dele? 5. Tá aqui. Na linha 5. Aí, qual que é? Novamente, ele está num local que é o elemento de transição externa. Lá, os elétrons mais externos, os elétrons mais energéticos, estão em orbitais D de dado. Faz a distribuição eletrônica, você vai observar. Qual que é a camada de valência? 5s2. Quais que são os orbitais ou os elétrons mais externos desse orbital aqui, 4d8. Percebe que os elétrons mais externos é D? E a tabela periódica vai mostrar isso. Então isso é um critério de periodicidade, uma propriedade que você vai encontrar dos elementos químicos que estão naquela linha N igual a 5. Beleza? Aí dá sentido, professor, naquela questão de que eles ficam baralhados, né? Depois do mundo, não fica seguindo Não fica. Elementos de transição interna. Elementos de transição interna são os lantanídeos e actinídeos. Onde que eles estão? Estão aqui, Todos eles possuem a mesma propriedade. De uma família, a mesma propriedade de um grupo N igual a 3. Com a propriedade aonde? Aqui no N igual a 6, N igual a... Está todo mundo aqui no N6, N7, nessa família aqui. No grupo 3. Beleza? Bem. Pegar o exemplo aqui, o lantanídeo é o primeiro, né? Tá aqui o lantanídeo. Qual que é a camada de valência do lantanídeo? 6, porque ele está aqui, na linha 6. Aí você vai fazer a distribuição eletrônica, você vai ver que o último, ou o elétron mais energético, está no orbital F, que não é de uma camada N igual a 6, percebe? Então, só tomando cuidado. Professor, mas como que se ele é mais energético? Então, o mais energético significa a possibilidade do elétron estar numa região de alta energia. Possibilidade, probabilidade. Agora, eu falar para vocês a camada de valência, eu não estou falando de probabilidade, estou falando que a camada de valência do elétron não é 3, não é 4, é 6. Numa reação química, no momento que você está fazendo a reação, a probabilidade maior é de quem está no N igual a 6, e não quem está no 4F1. Beleza? Tudo bem aí? E a mesma coisa do actinídeo. Só a mesma coisa, modo de dizer, né? Que a camada de valência dele não é 6, é 7, porque está na linha N igual a 7. Mas o elétron mais energético está no orbital F, que é aqui que está em vermelho. Tudo bem? Quero só ver, hein? Vocês precisam fazer distribuição eletrônica. Eu vou, daqui a pouco, falar sobre... Que horas são? Daqui a pouco, quando for 8h30, vocês me avisam aí.
Daqui a pouco eu vou falar sobre propriedades periódicas. Precisa, e a gente e principalmente quando estiver falando de cation, anion, precisamos fazer a distribuição eletrônica certa. Se não fizer a distribuição eletrônica certa, dá pau. Então precisa fazer a distribuição eletrônica certa. Isso aqui, depois vocês leem, só está falando, sabe, em questões de número e número atômico e como que é formada a série. Essa aqui é a forma mais usual da tabela periódica, eu já mostrei. Isso aqui é uma outra forma de você mostrar a tabela periódica. Um pouquinho mais moderna. Aqui em branco são os metais, em cinza os não metais. Mas tem outra forma de se representar a tabela periódica. Desta forma aqui, mostrando os elementos metálicos, mostrando aqui os gases nobres e mostrando aqui os não metais. Veja bem, os não metais, e tem outras, inclusive, que mostra aqui, onde eu vou passar o laser agora, presta atenção. Aqui, ó, esses elementos químicos chamados de semimetais. Semimetais, substâncias, elementos químicos que possuem propriedades de metais e de não metais. E que tem valor agregado muito grande dentro da eletrônica, os semimetais. Beleza? Você vai falar de semicondutores e etc. Oi? Metais, semimetais. Metais, não metais, gases nobres, semimetais aqui, ó. Ah, tá. Beleza? Semimetais é só essa diagonal, hein? Só. Tudo bem aí? Boro, silício, arsênio, telúrio. Não sei não. Tem que ver o nome. Esse AT aqui, ó. Vê aí pra mim, ó. Entra na internet e vê o que é esse AT, esse elemento químico, ó. AT. Deixa eu ver, acho que eu dei aqui. Astato. É astato mesmo? Beleza. Vamos caminhando. Já passei isso aqui. Aí, uma decoreba, mas que é interessante. Isso aqui é só para conhecimento de vocês. Tem pergunta disso aqui no exercício, mas é mais para conhecimento. Eu jamais faria qualquer pergunta dessa aqui. Você tem lá na tabela periódica elementos são chamados naturais e elementos são chamados artificiais. Artificiais, oriundos sintéticos, né? Os naturais, todos os elementos cujos números atômicos são menores ou iguais a 92. Isso é interessante, ou seja, todo o elemento químico que tem um número atômico menor ou igual a 92 são naturais. Só tem duas exceções. O tequinésio e o bromécio, que são artificiais. Depois, os elementos artificiais, claro, todos aqueles que têm um número atômico maior que 92. Outra questão interessante, todos os elementos com um número atômico maior ou igual a 84 possuem isótopos radioativos. Isótopos. O que é isótopos? O que são isótopos? Compostos que apresentam o mesmo número de prótons, diferente número de massa. Todo elemento químico que tiver número atômico maior ou igual a 84 possui isótopos radioativos. E aqueles menores de 84 também podem ter isótopos radioativos. Então, maior ou igual a 84 tem. Abaixo de 84 pode ter. Beleza? Só um nível de conhecimento. Só. Outra questão interessante. Isso aqui é muito interessante, porque às vezes a gente não sabe em termos de estado físico desses elementos químicos. Nós não sabemos em termos de estado físico. Na tabela periódica, você tem elementos químicos que são encontrados na natureza na forma de gás. Perceba que não são muitos, e isso o pessoal usa em concurso público. Perceba que não são muitos. Mas são detalhes que o pessoal pega no concurso público. Quais são os elementos químicos que são encontrados na forma de gás? Fatalmente você vai lembrar do hidrogênio, do oxigênio, do hidrogênio, do flúor, não sei se do cloro. E a família 18 o pessoal às vezes esquece, os gases nobres. Líquidos, 2 só. 2 são bromo
e mercúrio. Até pouco tempo, deu 8,5? Até pouco tempo você tinha termômetro com base de mercúrio. Parar de fabricar termômetro na base de mercúrio. E tinha gente, inclusive, que quebrava o termômetro de mercúrio e ficava colocando na mão, porque aquilo é tóxico, aquela desgrama. Ele entra no seu organismo, gera um composto, né, um mercúrio, se eu não me engano é metóxido mercúrio, ou seja, o oxigênio se liga junto com o mercúrio e aí, meu filho, fica no seu organismo aí. E ele acumula. Eu não sei quantas vezes eu quebrei esse negócio e fiquei brincando. Sólidos, todos os demais. Percebe que é bom você ficar sabendo isso para um concurso público? Você saber que tem 2 elementos químicos que são líquidos. 2. E você tem a família 18, provavelmente são 6, deixa eu ver, 7 na família 18, mais 5. 12, beleza? 12 elementos que são gases. Vou fazer uma parada aí, daqui a pouco eu vou falar sobre propriedades. Mas e o caso do galho? Tipo, ele é um metal, mas ele também pode ser... Ele é usado em semicondutores. Porque é o seguinte, o galho está muito Ó, ele está falando aqui, ó, o galho, o germânio, o índio, que são elementos químicos que aí eu acho que eu vou falar isso para vocês. Eles possuem uma distribuição eletrônica e eles possuem orbitais aonde elétrons de valência, os elétrons de valência deles são energéticos e eles podem ser usados como dopantes em outros elementos químicos. Então ele pode fornecer elétrons, você chama então de um semicondutor, entendeu? Você pode ter semicondutor que fornece elétrons, você pode ter semicondutor que não fornece elétrons, ele fornece buracos, você entendeu? Você pode ter um semicondutor que é um elemento químico que tem um monte de buraco para que o elétron que está num estado mais energético, fundamental, mas mais energético, de um outro elemento químico passe por esses buracos. Ou você pode ter ao contrário, você pode ter um elemento químico que tenha elétrons que vai passar para o buraco de um outro elemento químico. Você pode ter um movimento de cima para baixo do elétron, você pode ter um movimento de baixo para cima. Beleza? Mas isso nós não vamos ver. Vocês vão verificar isso daí em química inorgânica. Beleza? Tudo bem? 15 minutinhos aí, gente. Depois vai vir o Lucas aqui, vocês vão ter monitor. Vou apresentar o Lucas. Não é você não, Lucas. Ele vai vir aqui, eu vou apresentar e a gente vai combinar quando o monitor pode vir aqui. Então, por favor, venha depois de 15 minutos. Ele vai vir aqui. Beleza? Deixa eu encerrar aqui, né? Não, espera aí.